Olá amigos, bom dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre cacto ornamental. Esse que eu tenho aqui é o cacto torre. É um cacto muito bom porque você pode ter muitas mudas, decorar usando, eu diria assim, reaproveitando objetos. Aqui, por exemplo, eu reaproveitei uma xícara antiga que minha filha já não usava mais. Esse cacto é assim, ele tem essa vantagem. Por exemplo, eu comecei com um galhinho apenas, e se você observar, daqui eu poderia tirar 20 mudas se eu quisesse. Porque a propagação do cacto você pode tirar apenas um filhinho desse e enterrar, e facilmente você vai ter uma nova planta no outro vasinho. Então, gente, para falar sobre cacto um pouquinho, a gente tem que lembrar que todo cacto ele precisa de sol, evidente, né? Sol, a não ser no primeiro dia que você planta, segundo dia, você deixa até que ele fique em raiz melhor, você não coloca no sol forte. Esse aqui, por exemplo, ele está um pouquinho amarelado aqui, as pontinhas, porque a xícara está muito apertada, a água entra um pouquinho aqui, às vezes a gente rega, né, e não está sendo suficiente, por isso está ficando assim um pouquinho amarelado, mas está bonito ainda. Então, é muito relativo falar sobre água, porque depende também da região. Claro que você não vai deixar encharcado, né? Nenhuma planta deve ficar encharcada a base dela, onde tem a terra, as raízes, mas depende muito da região. Aqui em Belém, por exemplo, deixa eu mostrar uma outra situação aqui. Aqui é esse outro pé. Aqui nesse outro pé, se você observar, eu deixei totalmente seco. Está muito seco demais. E o que está acontecendo? Você percebe? Desidratação, a força que a planta vai perdendo. Mas eu tenho outro exemplo aqui que vou mostrar para você, por exemplo, falta de água. Aqui nesse outro vaso também ficou muito seco e você percebe a planta perdendo a força, tá? Isso não está perdido porque daqui eu faço uma muda, tá bom? Olha, alguns galhos começam a quebrar, digamos assim, a enfraquecer, porque vão ficando desidratados. Então, como eu dizia, é muito relativo pelo seguinte, depende também da sua região. Aqui a gente está em Belém e a gente rega uma planta pela manhã, às vezes rega bastante, mesmo sendo cacto, e quando chega meio-dia, 13 horas, quando eu volto do trabalho, é incrível, gente. A terra está seca, seca demais, entendeu? Então, o que acontece? Ela precisa de água, tá bom? Eu vou mostrar como é que eu faço. Deixa eu mostrar meus pés de cacto para vocês, gente. Olha que legal. Aqui eu tenho vários. Aqui fui mudando, né? Eu fui aumentando. Tem alguns pezinhos aqui. Aproveitando aqui minha xícarazinha que já tá até velhinha, quebradinha. Uns vasinhos. É legal que você consegue decorar de forma bem barata. Um vasinho desse custa menos que R$1. Se comprar logo um pacote grande, sai por 80 centavos. O cacto torre é muito bacana, gente, para você ter essa imagem na sua casa, no seu, sei lá, em qualquer lugar, até numa janela, dentro de casa também pode ficar, porque o cacto ele precisa do sol, mas você pode também deixar no local que tem apenas claridade. Tá bom? Aqui eu tenho várias mudinhas, olha. Muito bonitinha. Lembra muito do sertão, né, essa imagem. Aqueles filmes que a gente assiste. Aqui eu coloquei logo 3 mudinhas. O bom é colocar uma apenas no vaso, bem no meio, que ela vai criando vários filhos. Ah, um detalhe, pessoal, esse cacto torre, mesmo sendo um vaso pequeno, às vezes um galho, eu não sei se chama de galho aqui, ó, né, eu diria assim, um pedaço do cacto, ele desenvolve um pouco mais. Aí você pode cortar e pode dosar, deixar ele no tamanho que você quer. E o que é legal é isso, como eu disse no início, são muitos filhinhos que eu posso tirar daqui. Se quisesse tirar 20, 30 pezinhos daqui, eu tiraria. Tá bom? Você pode dar de presente. Para quem tem algum tipo de comércio, pode vender um cacto desse, gente. Eu tenho observado aqui na rede de supermercado aqui em Belém. Um cacto desse aqui é na média de R$10. Num vasinho desse mesmo, que você usa 80 centavos. Eu vou aproveitar e plantar uns 3 pezinhos bem aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou aproveitar essa vasilha de alumínio, que era uma chaleira bem velha já, né? Ela já estava furada, aí eu aproveitei, vou plantar aqui. Vou plantar um nessa garrafa térmica pequena. Também furei aqui embaixo. E essa vasilha deixaram aqui por perto, aqui na rua eu achei. Também vou plantar. Eu costumo fazer assim, gente. Eu estou usando no fundo carvão. Eu coloco um pouco de carvão
na drenagem. E depois coloco a terra. Cacto não é muito exigente em termos de adubo. Você coloca só um pouquinho de adubo, bem básico. Então vamos lá, gente. O detalhe é o seguinte, esse cacto torre, ele é tão bom de plantar que esses galhos aqui, foi um vasinho desses que caiu, virou. É porque também tem esse detalhe, muito cuidado, porque se der um vento forte, ele vira, às vezes, tá? E aí virou o vaso, quebrou. Então alguns galhos caíram, ficaram no chão. E como chove muito, só de pegar um pouquinho de água, ele já começou a enraizar. Pode observar aqui o seguinte, ó. Da maneira como ele caiu, ficou de lado, ele começou a gerar raízes aqui. Então é muito fácil, não tem muita teoria não, é só enterrar um pouquinho e esperar ali que com uns 15 dias mais ou menos ele começa a demonstrar a sua vida. Gente, como é que eu faço? Tenho feito com todas as minhas plantas atualmente. Eu tenho primeiro colocado a terra, tenho molhado um dia antes, e agora vou só colocar o pedacinho de cacto aqui. Deixa eu pegar aqui esse pedacinho, por exemplo. Tá? Vou colocar bem aqui. Só a raizinha dele mesmo aqui, deixa eu ver se eu consigo sozinho. Gente, só isso. Por exemplo, se eu quiser outro pezinho bem aqui. Tá? Eu vou só tentar colocar bem aqui. Fica difícil só com a mão. Opa. Acho que vou ter que pedir ajuda aqui daqui a pouco. É, tá difícil aqui. Tá meio difícil trabalhar só com a mão, mas... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar uma terrinha no pé dele. Pronto, aí depois é só colocar um pouquinho mais de terra com calma. Deixa eu ver se coloco logo o outro bem ali. Aqui nesse. Vou colocar aquele que tá tortinho, ele vai depois tomar o jeito dele. Posso até enterrar um pouquinho, não tem problema, gente. Deixa até assim. Então, como eu falei, aqui eu não vou regar hoje, porque a terra já está úmida desde ontem. Mas, por exemplo, gente, esse pé que está totalmente seco, eu posso fazer isso sem problema. Tá? O que você não pode é encharcar. Eu não posso, mas por um dia eu fiz isso, pronto, não tem problema. Está muito seco. Pronto, daqui a pouco vai passar essa água e não vai ter nenhum problema. Porque às vezes tem pessoas que não dão água para o cacto. A minha aluna disse, poxa professor, eu consegui matar meu pé de cacto. Ou seja, criança, né, adolescente, diria assim, e não deu água para o cacto, deixou lá passar um mês mais ou menos. Você tem que dar, aqui por exemplo, que eu não vou regar porque a terra está úmida. Mas onde eu vejo que está muito seco, eu coloco sem pena, não tem problema. Mas gente, olha o que eu falei naquela hora, escuta o que eu falei no início. Veja, eu estou na minha região. Eu sei que mais tarde, né, lá para as 13 horas, por aí assim, 14 horas, essa terra já está seca novamente, porque o clima, ele vai, eu diria assim, evaporando a água da terra também. Tá, então aqui só um pouquinho. É isso aí, gente. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre lembrando que a gente está incentivando que você plante todo tipo de planta. Frutífera, decorativas, eu diria assim, flores. Cactos entrou na nossa lista aqui hoje para você ver. Então esse incentivo, gente, é porque nós temos que plantar, isso nos ajuda em tudo. Tá? Só faz bem para a saúde, dá uma alegria para sua casa. Tá bacana? É uma terapia. E a gente está nessa geração. A gente está numa fase da vida, eu acredito, em que as pessoas estão plantando muito. E eu espero que você entre nessa com a gente, participe do nosso canal. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, bom dia e abraços.